Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. No vídeo de hoje, convido vocês a ouvir o 8º capítulo do livro de Levítico. Para ajudar a espalhar mais a palavra, peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e um cesto de pães ázimos. E reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e vestiu-lhe o manto. E colocou o éfode sobre ele, e cingiu-o com o cinto tecido do éfode, e o ajustou nele. E ele pôs-lhe o peitoral, ele também colocou no peitoral o Urim e o Tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé, para santificá-los. E ele derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão, e colocou as túnicas sobre eles, e cingiu-os com o cinto, e colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado. E o matou. E Moisés tomou o sangue e o pôs sobre os chifres do altar e em redor com o seu dedo, e purificou o altar. Depois derramou o sangue na base do altar e o santificou, para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins, e sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, e o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, ele queimou com fogo fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E ele o matou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado de cheiro suave e uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E ele o matou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão. E Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e a espádua direita. E do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, ele tomou um bolo sem fermento, e um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura, e sobre a espádua direita. E tudo isso ele pôs nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos, e os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre a oferta queimada.
Estas foram consagrações por cheiro suave, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações, como eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, e o que restar da carne e do pão queimareis com fogo. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até se cumprirem os dias da vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Agradeço a você por assistir até o final e espero que este vídeo tenha contribuído com algo de bom para a sua vida. Para ajudar a espalhar mais a palavra, peço, por favor, que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.